castelo forte, é o Senhor meu protetor, Salvador e meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor, castelo forte, é o Senhor meu protetor, Salvador e meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Eu queria começar hoje no mesmo texto que nós meditamos domingo, que foi Filipenses 4, 11 e 12, que é o apóstolo Paulo na cadeia, escrevendo a carta aos Filipenses e dizendo: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então nós no domingo chamamos os irmãos, não para esmiuçarmos esse texto, mas para juntos, irmos para aquela cela de Paulo, pensarmos em tudo que ele não tinha, em tudo de bom que lhe faltava, em tudo de ruim que ele tinha ali, e que nós a partir disso pensássemos em sintomas, porque nós temos a tendência em simplesmente descartar verdades que estão lá claras em nossas vidas. Então nós devemos nos concentrar nos sintomas, e são os sintomas que dizem a verdade sobre nós. Então nós queremos continuar, não é? A partir daí, a Bíblia sempre leva o pecado a sério. O coração do homem naturalmente tende a não levar o pecado a sério, então ele tenta enxergar o pecado não vendo a profundidade da distância oposta que aquilo está do coração de Deus. E porque o homem vê dessa forma, ele tenta minimizar o peso e a tragédia do pecado, ou ele tenta dar um jeito e com isso ele acaba não percebendo o espírito da lei de Deus, que é a expressão do caráter santo de Deus. E quando ele perde isso, ele age como os fariseus. Por exemplo, os fariseus pareciam ser legalistas e tornar tudo mais difícil, mas eles tornavam tudo mais fácil. Eles, por exemplo, diziam que se você olhar para uma mulher com olhos cobiçosos e imaginar coisas, não era pecado, porque a lei dizia: não adulterarás. Se você não adulterou, então você não... Jesus disse: não, vocês não entenderam. O problema, a lei é só uma expressão da santidade de Deus. Se na mente de vocês isso aconteceu, pronto, vocês pecaram. Jesus tornou as coisas mais difíceis. Jesus, apesar de ser o único caminho para os pecadores se reconciliarem com Deus, de maneira nenhuma ele era tolerante com o pecado. Pelo contrário, ele era totalmente intolerante. Ele dizia: não, se você pensou isso, você pecou. Ele deixou as coisas mais difíceis. Nós tendemos a ser assim. Então há alguns pecados que são socialmente aceitáveis. Esses pecados nós tendemos a fazer o que os fariseus faziam. Eles faziam com o pecado que nós achamos mais grave. Então há um pecado particular, e eu quero olhar esse sintoma hoje, que expressa muito aquilo que o pecado é e a nossa relação com Deus. É um pecado particular que tem permeado a nossa sociedade e a nossa igreja, as nossas igrejas, a igreja no mundo hoje, raramente presta atenção, e na verdade parte da igreja estimula esse pecado, que é a busca constante por mais, por além daquilo que é suficiente, ou usando uma palavra mais direta, bíblica, a Bíblia chama de glutonaria, de gula. Nós, sempre que falamos, eu lembro que eu estava outro dia jantando com o pessoal lá em casa, com o Cláudio, com os meus filhos, e eu falei assim: poxa, eu vou pregar sobre gula. Aí todo mundo riu. Essa é uma tendência que nós temos, né? Quando nós falamos de gula, nós achamos algo engraçado. Nós tendemos
a não compreender a gravidade do pecado naquilo que ele expressa. Então Jesus diz assim, Lucas 21:34: e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, quando nós pensamos em glutonaria, simplesmente nós pensamos, em devorarmos um pudim inteiro, com um copo de milkshake e Coca-Cola, ou uma tendência de encher o estômago de batata frita com salgadinho, mesmo quando não estou mais com fome, e continuar. E essas imagens não são irreais, mas nós não estamos enxergando, como os fariseus, o ponto pelo qual Deus disse que isso é pecado. E Jesus nesse texto está dizendo, cuidado, para que vocês não sejam surpreendidos, que o coração de vocês seja cheio de gula, de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e não estarem atentos em mim, na minha glória, quando eu retornar. Ou você pode pensar, não é bem contra isso que eu luto, eu não tenho problema de comer assim, mas você vê o que Jesus está dizendo, você vê como isso não soa engraçado. Ou nós pensamos, esse não é um problema que eu luto muito, ou então nós pensamos, que mal é nisso? O cara se empanturrou de pudim. Mas isso não é sério. É isso, nós temos a tendência a não levar a palavra de Deus a sério, o pecado a sério, porque nós tendemos em pensar no pecado mais socialmente. Que mal isso faz às pessoas? Mentir pode causar dano a alguém, agora eu comer não me causa nenhum dano. Ou fazer essas coisas que Jesus está dizendo. E nós pensamos que, nós costumamos a pensar que esse não é o pecado que faz alguém menos espiritual, porque nós pensamos em glutonaria só meramente num bocado de comida. Nós não enxergamos além disso, como aqueles fariseus só viam o adultério como um adultério em si, eles não conseguiam viver além do que aquilo manifestava. Então, quando nós olhamos as definições bíblicas e nos contextos originais de glutonaria, isso está muito próximo da nossa vida e caracteriza a nossa sociedade. Então, na sua forma mais básica, a glutonaria é o vício da alma pelo excesso. Ela ocorre quando o gosto domina sobre a fome, quando o querer domina sobre o precisar. Então você vê que Jesus põe junto embriaguez, glutonaria e cuidados com a vida. Ele põe isso junto no mesmo pacote. Cuidados com a vida, por exemplo, que em nossa sociedade, onde crescer na vida é o mais comum dos ideais, muitas vezes é difícil distinguir uma conquista merecida de um excesso indulgente. Nesse sentido, mesmo os mais atléticos e em forma, musculosos, estão entre os glutões. Qualquer um de nós pode estar. Agora, a fome é um dos fatos mais severos da experiência humana. A fome é um apetite que tem que ser satisfeito todos os dias. O tempo, a força de trabalho que nós gastamos, que toda a humanidade gasta quase que o tempo inteiro, é para fornecer alimentos para a nossa boca. É a tarefa na qual nós nos encarregamos desde cedo até a morte. A alimentação diária, os trabalhos da agricultura, o comércio, o supermercado, os cozinheiros, os trânsitos das nossas estradas, com os caminhões levando a comida pelo país, os navios que atravessam oceanos, aviões, ferrovias, centenas de operações, milhares de operações diárias na cidade, no campo, estão envolvidas com satisfazer o apetite da fome. E nós dormimos, no outro dia começa tudo de novo. Então nós podemos, sem exagero, dizer que a fome é a mola mestra de toda a máquina
humana, praticamente, de tal maneira que nós chamamos de ganhar a vida, de ganhar o pão. Eu estou ganhando meu pão. Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Porque grande parte do trabalho está envolvido em ganhar o pão. Agora, você vê, isso é algo inexorável. Mas Deus está dizendo que todo desejo por excesso provém da falta de satisfação no homem. Ou seja, eu não estou satisfeito com a minha porção. Seja a porção no meu prato, seja a porção no meu leito matrimonial, seja a porção na minha conta bancária. Não estou satisfeito. E até tem igrejas que dizem: não fique satisfeito, fique insatisfeito. A glutonaria fala sobre esse espírito. Jesus diz: cuidado, para que vocês não sejam pegos exatamente na glutonaria e na embriaguez. Ele está falando de excesso, você vê? E nos cuidados com a vida, que dão suporte a isso. Mas porque cada porção que nós devoramos na vida é uma parte finita de um todo finito, nós nunca ficamos satisfeitos. Então nós estamos constantemente buscando um excesso que nunca vai satisfazer. Nós pensamos sempre num pouco mais. Então nós já não trabalhamos mais. Jesus chama isso de cuidados da vida. Essa é a história de Gênesis 3. Qual foi o pecado do jardim do Éden? Senão um desejo por excesso. Adão e Eva tinham um paraíso. Ele era um paraíso para os olhos, ele era um paraíso para o paladar, ele era um paraíso para o olfato, era uma total ausência de vergonha. Mas o que fazia disso um paraíso não era nada disso. Era a comunhão com Deus. É porque Deus andava livremente naquele lugar, sem nada que separasse o homem de Deus. Mas houve um momento que uma semente de insatisfação foi implementada. E a situação de tudo hoje é por causa disso, desse excesso, desse não estar contente com a porção. E as consequências foram trágicas. Então olhe para nós e veja como o ser humano, um homem natural, é voraz. Nós incorporamos desejos sem fim e sempre estamos à procura de uma satisfação, de tal maneira que Provérbios 27:20 diz: nossos apetites são fortes como a morte. É porque o autor não tinha nada mais forte que a morte. A morte derrota todo mundo. É uma coisa invencível, a não ser por Deus que morreu nesse mundo e ressuscitou. Ele diz: nossos apetites são assim, são fortes como a morte. Estamos sempre em busca de aplacar a nossa fome infinita. Essa inclinação sem fim que move a glutonaria. Se nós não enxergarmos assim, nós sempre vamos minimizar todo pecado, porque nós não conseguimos entender o que está por trás de todo pecado. Como aqueles fariseus. Então eles achavam que o pecado era simplesmente adulterar. Eles não conseguiam entender o porquê isso era pecado, como isso te roubava a glória de Deus, e como, compreendendo a plenitude daquilo que aquilo era, como pensar era tão pecaminoso como fazer. Então Jesus teve que trazer essa realidade para eles. Vocês não entenderam. Não entenderam Deus, sua glória, sua santidade. E não entenderam o que o pecado é. Então, o desejo por mais, eu diria que não é inerentemente mal. Ele é mal direcionado, né? É que nós precisamos de um apetite incansável por algo infinito. Nós precisamos de uma santa voracidade, uma fome por Deus, porque há somente uma fonte infinita de satisfação que fazia o paraíso ser paraíso. Então eu quero olhar com os irmãos um caso prático, para nós entendermos tudo que isso é, e tudo que está por trás daquilo que Deus quer ensinar em cada ponto daquilo que Ele diz que não deve caracterizar as nossas vidas. Então Josué 7, 19 a 25, conta uma história que todos nós conhecemos. Diz assim: então Josué e Acã
Então Josué disse a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Deus queria ensinar a mesma coisa a Israel naquele dia. Os teólogos da Idade Média discerniram várias formas de gula. Não só gula, como nós pensamos. Eles disseram que você pode comer e beber excessivamente, suntuosamente, delicadamente ou impulsivamente. Ou seja, o primeiro significa que você exige muita comida. Suntuosamente é que você só deseja alimentos mais ricos, nobres. Delicadamente é que você deseja só aquelas coisas muito bem preparadas, muito sofisticadas, eu diria. E impulsivamente é quando você quer comida e que agora você não pode ficar sem comida. Na verdade, nós podemos achar tudo isso engraçado, não é? Mas quando nós começamos a pensar naquilo que a Bíblia diz, Jesus está dizendo sobre glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. Ele diz em outro lugar: nem só de pão viverá um homem. A gula então é tomar algo bom, algo necessário, na verdade inexorável, e nos encher a ponto de estarmos, explodindo. A gula é o caminho para vermos o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer ensinar, por exemplo, através de Acã, pegar todo ele, a família dele, os filhos, as mulheres, as bens, tudo aquilo, apedrejar, depois queimar. Parece muito chocante para nós. Deus quer nos ensinar que como o pecado nos afetou. E se nós não compreendermos como o pecado faz isso, os sintomas, nós não conseguimos entender. Nossos corações foram capturados por desejos desordenados. Esse é todo o ensino. Nossos desejos são desordenados de tal forma que as coisas boas e necessárias se tornaram desejos e dominaram nossos corações. Agostinho, e quando o apóstolo Paulo caracterizou o pecado então como concupiscência, e é uma grande palavra em latim, cupere, que significa desejo intenso. Todo pecado é isso, é um desejo dominante. Em latim, cupere. Na verdade, nós temos a palavra, por exemplo, Cupido. Cupido é um deus, que era grego, e os romanos se apoderaram do deus grego lá. Lá na Grécia o nome dele era Eros, mas para os romanos, Cupido, conhecido como deus do amor, mas Eros, não é? Ele era filho de Vênus e Marte, e ele, nós sabemos, provocava desejos intensos, paixões poderosas. Por isso que cupere é da onde vem concupiscência, da onde vem cupido. E
Lá na história grega, ele teve um romance com Psique, que era a deusa da alma. E Júpiter, que é o pai de todos os deuses, né? Ele tentou matar, destruir, na verdade, Cupido, não é? Porque ele sabia o problema, lá, segundo a história, mitologia grega, o problema é que ele causaria nos homens. Mas a mãe dele, Vênus, escondeu ele. E nós sabemos que ele é retratado como, sei lá, um menininho, com um arco assim. E ele flecha as pessoas e aí o desejo, a paixão toma conta. E vem todo, atrás disso, toda a destruição do desejo incontrolado, da paixão, que não encontra fim. Então, concupiscência, na Bíblia, significa uma infecção na alma. Um transtorno. Nossos desejos ficaram desordenados e as coisas boas e necessárias começam a nos dirigir e nós começamos a depender delas como elas não foram criadas para nós dependermos. Então o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como ele reina? Para lhe obedecerdes em vossas concupiscências. Quando o desejo, você é capturado pela concupiscência, cupere, então o pecado reina, porque essa é a essência do pecado. Os nossos desejos deviam ser servos e não agentes do pecado. Então, por exemplo, agradar Dalila era ótimo, porque se ela fosse uma esposa fiel. Mas quando agradar ela era um agente secreto do inimigo para destruir Sansão, então agradar ela seria a morte, a destruição. É o que Paulo está dizendo. Olha, os desejos são capturados pelo pecado. Agora, se esses desejos são fiéis, são desejos leais, ou seja, a satisfação dele aponta para a glória infinita de Deus, que os criou, então eles são bons. Mas quando eles não apontam para isso, então eles capturaram, eles são desejos enganosos, as concupiscências do engano. Então Jesus disse: cuidado. Quando nós não entendemos o pecado, nós tendemos a diminuir essas coisas e dar uma risadinha delas, como se Jesus estivesse contando uma história engraçada. Deus quer que nós entendamos isso. Então, vamos colocar de outra maneira. O oposto da gula é o autocontrole. Uma vez que todos nós temos problemas com autocontrole, todos nós devemos estar atentos ao que Jesus disse. O pecado, em outras palavras, nos faz o homem natural viciado em alguma coisa que ele não controla. Agora, o mundo está cheio de vícios espetaculares. Por exemplo, no mesmo versículo Jesus diz a glutonaria e a embriaguez. Nós achamos a embriaguez sério. O cara embriagado, sei lá, a família dele fica em miséria. Você vê, a gente sempre acha mais sério aquilo que afeta o homem. Afeta o trabalho dele, o filho dele passa fome, ele chega em casa, bate nas pessoas. Então nós pensamos, a embriaguez é ruim. Jesus diz, cuidado com a glutonaria, com a embriaguez e com os cuidados da vida. Cuidado da vida a gente não acha ruim. Cara, viver, quero mais dinheiro, mais ouro, mais dinheiro na conta. Trabalhar mais. A gente acha bom. Por quê? Isso não está fazendo mal nenhum ao homem. Pelo contrário, é o nosso. Nós não entendemos o que é o pecado. Então nós rimos de Deus. Jesus diz, cuidado com a glutonaria, com a embriaguez. Por quê? Porque é o pecado. Então nós, de certa forma, esses vícios mais espetaculares, como a embriaguez aqui no versículo, são mais evidentes, porque e são mais melhor de nós enxergarmos. E nós tendemos a rir daquelas coisas que nós não achamos assim. O que Deus quer nos ensinar é que todos nós, todos os homens naturais, entregues a si mesmos, estão sob o domínio do desejo. Todos desejam algo e desejam isso de tal maneira que vão para o inferno por causa disso.
que isso vai lhes custar tudo. Eles, cuidado para que aquele dia não pegue você assim. Porque quem é pego, dominado pelo desejo, não entendeu o Evangelho, porque não entendeu o que é o pecado e como ele rouba a glória de Deus. Então você sabe que os nossos corações são cheios de exigências. Então, olhe para isso que Jesus está dizendo de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente um bocado de comida, ou um bocado de bebida, ou um bocado de cuidado da vida. O que ele está dizendo é o seguinte: é isso que o pecado faz. Então nós temos que olhar a profundidade do nosso desejo, a estrutura do nosso desejo, para que nós entendamos como é que nós somos curados e vivemos para Deus. Quando Josué chega para Acã e diz: então Josué disse a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Você vê, Acã não fala, olha, eu acho isso incrível aqui. Todos nós achamos essa cena muito forte. Ele ser apedrejado e queimado com sua família e todos os seus bens. Mas apesar disso, você vê que Acã, ele não fica surpreso. Ele não diz: o quê? Vai acontecer isso conosco? Isso é um absurdo. Não. O que eu fiz é uma ofensa capital. O que eu fiz é tão grave. Eu nunca soube disso. Não, o que ele diz é o seguinte: eu fiz. Vocês me pegaram. Por quê? Porque quando Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito para levar eles para Canaã, e através daquela campanha de conquista, Deus estabeleceu uma regra. Ele diz: vocês não são uma nação de piratas sanguinários que saem por aí querendo ganhar a vida, querendo enriquecer. Eu quero, através de vocês, mostrar a minha glória ao mundo. As outras nações são assim, elas invadem as outras só para roubar, entendendo que elas querem ajuntar o máximo da vida. Elas já são nações, já têm tudo, mas elas não estão nunca satisfeitas, elas querem mais. Esse é o caminho das outras nações, é o caminho do mundo, mas vocês não vão ser assim. Vocês vão para Canaã não para satisfazer o desejo de aumentar o poder de vocês, ou aumentar as riquezas de vocês. Não é essa a campanha, não é essa o chamado de Israel, porque isso não ia diferir vocês em nada de todas as nações, em nada ia expressar aquilo que eu sou. E vocês são um povo santo, para serem santos como eu sou santo. Em segundo lugar, vocês então nunca vão estar dominados por um desejo de aumentar a riqueza privada de vocês. Vocês não são saqueadores. Eu não vou estar dando poder a vocês para vocês se darem bem em cima dos outros. Não é essa a questão. Apesar de que a maioria das pessoas hoje vem para a igreja e são convidadas a vir para a igreja para se darem bem no mundo. E às vezes em cima de outras pessoas. Vocês estão vindo para a terra que eu prometi a Abraão. Eu fiz uma aliança com ele. Uma aliança eterna. De que vocês vão ser meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Vocês existem para a minha glória. E eu vou morar com vocês. Eu vou estar no meio de vocês. É como aquilo que a gente estava dizendo antes. Lembre-se que o que faz o paraíso não são as coisas, é a minha presença. O paraíso foi criado para a manifestação da minha glória. E na comunhão comigo vocês têm a eterna felicidade. Quando isso é quebrado, tudo sai do lugar. Assim, quando vocês entrarem e tomar uma cidade, todo o dinheiro, toda a riqueza dessa cidade, vocês não vão pegar. Vocês não vão estar pensando: o que será que tem na próxima cidade? Quanto ouro tem no banco deles? Quanto nós vamos ganhar nessa campanha de Deus? Não, vocês não são pessoas que vão viver de pilhagem. Portanto, nenhuma nação era como Israel. Todas as nações só pensavam em invadir a outra para pegar tudo que o outro tinha de bom, riqueza, roubar suas esposas, roubar seus filhos para escravizar. Nunca houve um país como Israel, como a igreja. A igreja não é em nada parecida com o mundo. É um povo peculiar.
Nunca houve uma nação que conquistou como eles. Ou seja, vocês não estão fazendo isso por causa dos desejos cobiçosos do coração de vocês, de aumentar e aumentar. Isso era fundamental para a formação da identidade deles como povo de Deus. E isso era fundamental para a legitimidade daquela campanha. E era fundamental para a glória de Deus, para a honra de Deus. Por isso, foi uma ofensa capital. Eu estarei com vocês, desde que vocês não façam isso. Porque se vocês forem igual ao mundo, eu e vocês estão separados. Por isso que Josué diz assim: por que você não fez esse mal? Você não sabia. Então todo mundo sabia: vocês são meu povo, para viver para mim, em santidade. Todo mundo sabia o cerne daquilo que honrava a Deus. Então Deus diz: olha, eu não estou mandando vocês para saquear e matar todo mundo simplesmente com a ambição de enriquecer. Isso era fundamental para a autocompreensão de quem eles eram, para a vida que glorificava a Deus e para a glória de Deus. Mas quando Acã viu aquelas riquezas, não, ele diz: eu cobicei. Acã sabia que a glória de Deus estava em jogo. Ele sabia quão terrível aquilo era. Aí ele sabia as consequências mortais. Mas ele foi em frente. Então, é por isso que quando isso acontece, ele diz: eu fui pego. Ele não diz: o quê? Você é condenado à morte? Isso é um absurdo. Não, ele sabe. Ele não diz: olha, não é possível. Qual é o ponto? Não faz nenhum sentido, só porque eu peguei umas coisas. O ponto é que Deus quer ensinar, tanto Jesus como Paulo, como nós vimos, quanto aqui nessa história, que o desejo, a concupiscência do coração é tão forte que supera a nossa consciência do homem natural. Ou seja, supera a consciência, supera a compreensão, supera a razão e eventualmente vai superar o medo das consequências e vai acabar superando o senso de autopreservação. Acã sabia que era aquilo que aquilo era, sabia o perigo que ele estava correndo, sabia que aquilo era mortal, mas ele foi em frente. Essa é a essência do pecado. Ninguém, Deus vai diz em Romanos, vai um dia poder dizer: nós não sabíamos. O homem sabia. E aquelas pessoas que têm a revelação de Deus mais plena como nós, mais ainda. Porque a definição do pecado é exatamente essa. Por que o homem vai em frente, sabendo tudo como Acã sabia? Por que nós podemos rir do pecado quando sabemos que ele é mortal eternamente? É o desejo. Ele afeta a consciência, a mente. É por isso que ele é concupiscência. O homem acaba sendo dirigido por aquilo, apesar de todas as consequências. Então o pecado afeta algo no homem que faz o homem desejar, implorar por aquilo para obter. Foi o que Acã fez. É esse o desejo. Concupiscência. É aquilo que o Cupido fazia. Depois o cara era flechado, o coração vai querer uma coisa, mesmo que aquele seja um desejo suicida. Todo pecado é um desejo suicida. Adão e Eva ouviram de Deus: se vocês comerem, vocês vão morrer. O que é quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que vai morrer? É o suicida. Isso é um veneno, você não pode beber isso. Eu vou beber. O cara vai morrer. E o homem morreu. Todo pecado é um desejo tão forte que tira a razão, apaga a consciência e até o senso de autopreservação. É isso que Deus quer ensinar a nós quando Ele fala sobre glutonaria. E até no ponto de vista mais específico, porque o importante é nós entendermos esse ponto geral. E nós no domingo estávamos vendo a inveja, não é? Esse ponto geral
que o sintoma da glutonaria aponta. Mas quando nós pensamos, não no tema geral, mas só no termo físico, é a mesma coisa. O médico diz, isso faz mal. Se você continuar comendo isso, você vai morrer. Aí o cara diz, eu não posso parar de comer. Eu não aguento. Eu tenho que comer. É a mesma coisa. Acã, quando olhou para aquilo, ele pensou, vou pegar. É óbvio que a consciência diz isso, esse negócio vai acabar bem. Esse troço vai acabar em morte. Você sabe, a glória de Deus está em jogo. Você sabe o que está por trás daquilo que o pecado é. Você sabe o que Deus quis ensinar com isso. Desejo. O pecado afeta nossos corações de tal forma que a parte mais básica do nosso coração não é mais a razão, é o desejo. A razão não é mais a consciência, não é nem o instinto de autopreservação, é só o desejo. Mesmo que aquilo aponte para a morte, nós vamos conseguir o que queremos, nós precisamos daquilo que queremos, nós temos que satisfazer aquela fome, até que nós perdemos tudo. Então Jesus diz, cuidado, porque se vocês não percebem o que é o pecado, um dia vocês vão ser pegos de surpresa, porque vocês nunca entenderam o que estava por trás. Por exemplo, quando a gente, no livro, na obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né, no primeiro filme que fizeram aqui, né, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, Edmundo, ele é atraído por um doce, não é? E a feiticeira branca olhou ele, percebeu que a maneira dele trair os irmãos todos, trair todo mundo, era simplesmente atrair ele com aquilo, não é? E ela deixa cair lá a sua magia na neve, e ele pega aquela caixa, come, e aquilo ele não para mais de comer. O doce é o prazer turco. Ele parece um pouco com a nossa jujuba, só que ele tem mais, tem cobertura, tem algumas coisas dentro. Existe o doce, dizem que é bom. E ele disse que depois que você come o primeiro pedaço, você não consegue mais comer, até que aquilo te mate, Edmundo diz. Porque aquele era o melhor prazer turco que ele já tinha comido, ele adorava aquilo. E ele disse, você tem que engolir tantos quanto possível, e você começa a falar comendo até que aquilo te mata. É isso que é Cuperi. É o retrato de como nossos corações agarram as coisas. Todos nós nascemos assim. Então nós vimos em Números 11, Israel foi a nossa meditação domingo, não é? Eles tinham que atravessar o deserto, Deus deu eles maná para comer, mas eles não acharam suficiente. Eles não estavam com fome. Como nós vimos, Deus falou, pede, vocês não enjoam, vocês têm tudo, têm todas as vitaminas, mas eles não estavam satisfeitos. Então eles queriam carne. E a Bíblia diz, eles sentiram cobiça pela carne. Cupere. Eles desejaram, quando você... Acontece, na questão já não é mais carne, eu tenho carne, eu estou infeliz, eu morro. Então Deus disse, eu vou dar a eles o que eles querem, o que eles estão cobiçando. E ele diz assim, em Números 11, 18 a 20, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Aquelas pessoas começaram a chorar, nós queremos carne, orar, sem carne nós não podemos viver, nós queremos, nós não podemos mais. Então Deus disse, eu vou dar carne a essas pessoas, porque elas cobiçam a carne, elas não podem viver sem isso. Era sobre isso que Jesus estava falando. Aí eles disseram, porque vocês choraram diante de Deus, quem nos dará carne para comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia só, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até que a carne saia pela narina de vocês, até que vocês vos enfastieis delas, porquanto vocês rejeitaram ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes, cobiçando, dizendo, por que nós saímos do Egito? Você vê o que o desejo pela carne fez com essas pessoas? Deus está dizendo, eu vou dar para vocês, não um dia, não 2, eu vou dar durante um mês, cara, até que ela vai começar a sair pelo nariz de vocês. Aí a Bíblia diz assim, no 33 e 34, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo
que teve o desejo, o povo que teve a concupiscência. Na Septuaginta, cupere, né? A concupiscência, tiveram concupiscência, desejo pela carne. Então Deus disse: eu vou dar, e vocês vão comer até. É a mesma coisa que Acã fez. Acã sabia, mas Acã foi em frente. Desejar alguma coisa para além da glória de Deus e para além do bem final de nós mesmos, além da razão, além da consciência. Queremos, não importa por quê. Então, vou dar alguns exemplos. Nosso tempo vai rápido. Por exemplo, quando você deseja alguma coisa, Deus está dizendo: você vai perder. Olha tudo que Adão e Eva desejou além de mim, eles perderam tudo. Por exemplo, o hipocondríaco. O hipocondríaco, ele tem medo de doença. Ele acha que vai morrer, ele acha que vai dar um troço. E aí o que ele faz? Ele fica dentro de casa, ele fica tomando remédio, ele não quer pegar micróbio, aí o que acontece? Ele morre. Porque qual é a melhor coisa para a saúde? É respirar o ar fresco, é abrir a janela. Mas o medo dele de perder a saúde leva ele a perder a saúde. Faz ele perder. Esse desejo pela saúde que dominou ele faz mal. Quando um cara vai fazer, sei lá, uma prova, um teste, ele tem tanto medo de não passar, ele tem tanto medo de não passar, ele tem tanto medo, ele tem um desejo tão grande de passar, e isso gera nele um medo tão grande de não passar, que aí ele vai tocar o piano para os caras verem, ele não consegue tocar, e aí ele é reprovado, aí ele perde. É isso, domina. Aquelas pessoas no colégio que ficam sem amigos, normalmente aquela pessoa que queria ser amigo, ele precisa de um amigo, ele tem que ter um amigo. E ele fica atrás de todo mundo, aí todo mundo acha aquele cara chato e ninguém é amigo dele. Quanto mais ele quer amigo, mais ele fica sem amigo. Porque as pessoas acabam percebendo que ele tem é sufocante. Ou então pensa em alguém ciumento. Ele gosta de outra pessoa, ele não quer perder aquela pessoa, ele não pode pensar como vai viver sem aquela pessoa, então ele tem um desejo de ficar com aquela pessoa, daquela pessoa não ir embora, então a pessoa acaba indo embora. Que é insuportável. É insuportável. Sabe? Esses anos todos, quase sempre você fica: não seja assim, o seu casamento não vai resistir a isso. Não, mas não pode. Se você for assim, o casamento não pode. Não, mas eu quero, mas eu não consigo, mas perde o casamento. É inútil. Sabe? Aquela pessoa, ela deseja aquilo, sem aquilo a vida dela vai desmoronar. Então você vê, há desejos assim, que são mais visíveis, e nós acabamos perdendo o ponto que está por trás do pecado. Quando o cara, sabe, seus vícios sexuais, pornografia, jogos de azar, bebida, ou distúrbios alimentares graves, né? Anorexia, ou então a gula, comida em excesso, ou a hipocondria, nós conseguimos enxergar melhor. E você sabe que eles estão lá porque eles parecem mais concretos. O que está por trás do ensino, daquilo que Jesus quer colocar dentro de nós, do cupere, da concupiscência, se torna mais perigoso quando não é tão concreto, apesar de ser tão ruim. Não é? Por que as pessoas ficam deprimidas? As pessoas ficam deprimidas. Por que é tão comum ver as pessoas falarem assim: espiritualmente eu estou muito desanimado? Por que as pessoas ficam desanimadas espiritualmente? Eu convivi com, sei lá, centenas de pessoas falando sobre o desânimo espiritual. Por que as pessoas têm acesso de raiva? Por trás de cada uma dessas coisas, a razão pelo qual o cara está desanimado, desesperado, deprimido, petrificado, é a razão por algo que ele acha que precisa e ele não está tendo. Sempre é um desejo imoderado. É sobre isso que Gula fala, sobre um desejo imoderado. O cara está deprimido porque ele acha que ele tinha que ter uma coisa na vida que ele não está tendo. E se ele não tem aquilo, então a vida... Olha para o apóstolo Paulo, ele está numa cadeia. Ele desejava coisas boas como nós, boa noite de sono, um bom alimento,
conforto, mas ele não desejava isso imoderadamente. E quando você não deseja isso imoderadamente, como Cuperi mostra, tirar isso não faz um homem assim. Então por isso que ele diz: eu aprendi a estar satisfeito. Eu gosto dessas coisas, mas eu só desejo imoderadamente uma coisa: Deus, Cristo. Meu desejo é conhecê-lo, meu desejo é revelá-lo. Então meu único desejo imoderado é Cristo. Essas coisas são desejos legítimos, mas eu não desejo isso imoderadamente. Então eu sei ficar sem essas coisas, sem ficar desanimado, deprimido, caído, inútil. Ou seja, nada daquilo se tornou pecado para Paulo, nem a comida que ele não tinha, nem o conforto que ele não tinha, nem a amizade que ele não tinha lá, nada disso. Então você vê alguém deprimido, desanimado, sem motivação para a vida, sem motivação para viver para Deus. E se tão somente o desejo daquela pessoa por qualquer coisa fosse moderado, ele não está naquela situação. Porque ela diria: poxa, eu gostaria de ter isso. Seria uma coisa boa, mas não é uma coisa crítica. Eu posso ficar sem o casamento, eu posso ficar sem ter isso ou aquilo, eu posso ficar sem esses confortos, o apóstolo Paulo diz. Eu posso ficar, não é crítico, é bom, Deus criou. Se eu pudesse dizer o mesmo sobre qualquer coisa, eu nunca ficaria desesperado. O desespero, a ansiedade, a vida é uma coisa boa, mas nós sabemos que vamos viver só alguns anos neste mundo. Se o nosso desejo imoderado for por Cristo, então nós vamos desfrutar a vida e não vamos ficar ansiosos. É sempre o desejo imoderado que gera ansiedade, depressão, inutilidade. Alguém diz para nós assim: ó, isso aqui, olha, eu fiz aqui um exame, você não vai, isso aqui nunca mais, isso aqui, minha vida acabou. É isso, aquele desejo é imoderado. Como a vida acabou? A vida não acabou. Eu estou deprimido, porque sem o amor da minha vida, aquilo alcançou proporções. É isso que a Bíblia quer dizer. A pessoa não estaria decepcionada e amargurada, ou explodindo de irritação, ou petrificado, ou inútil, se tão somente o desejo por aquilo fosse um desejo moderado e não imoderado, que é o que está por trás de todo pecado. Então Jesus diz: cuidado, se vocês não entenderem um ponto, vocês não podem viver para a minha glória. E é óbvio que quando eu voltar, vocês não estarão vivendo para a minha glória. Ninguém pode viver para a minha glória escravizado por desejos, porque você vai ser Acã. Você não vai ser mais, a tua consciência não vai. Você vai dizer: não, isso aqui, mas isso aqui eu não posso viver sem. É imoderado. Na parte, no suporte de todo desencorajamento, toda depressão, falta de vontade de viver, está isso, um desejo que não foi satisfeito, e um desejo que era imoderado, de tal maneira que à medida que aquilo não é satisfeito, eu não posso. Imagina, Paulo na cadeia não podia comer as delícias turcas que Edmundo podia comer. Não podia comer pudim, nem frango, nem nada disso. Ele tinha que comer a porcaria que dava ali na cadeia. Ele podia dizer: quem pode ser feliz com essa comida aqui da cadeia? Trouxe horrível. Mas ele disse: sei estar satisfeito. Esse é o ponto. Nós estamos falando de desejos imoderados. Cuperi. Então acontece quando você pode ser viciado assim em coisas não concretas, com certeza, sabe? E isso aprisiona a vida. Ou você faz as coisas tendo certeza, ou você não faz, porque você não quer se movimentar se você não estiver absolutamente certo de que tudo vai funcionar como você quer. Então, toda a tua vida fica presa a isso. O apóstolo Paulo não sabia nada. Ele disse: olha, meu desejo é ir a Roma e depois ir à Espanha. Paulo nunca foi para a Espanha. Mas essa incerteza não paralisou Paulo. Ele acabou indo a Roma, sendo preso e indo para Jerusalém. Desculpa, ele acabou sendo preso em Jerusalém, sendo levado para Roma de uma maneira que ele não tinha planejado. E não foi à Espanha. Então Acã cometeu um suicídio por causa do desejo. Você pode pensar: por que ele fez isso? Todo pecado é isso. Todo pecado é saber
é ter sido controlado por um desejo suicida. O nome disso é concupiscência. Paulo diz: o mundo inteiro é guiado pelas concupiscências do engano. Estar no reino de Deus é o oposto. Por isso Jesus está dizendo: cuidado, porque o que caracteriza isso é aquelas pessoas que estão assim. Então, Cacã perdeu tudo. É isso que vai acontecer com todos os seres humanos que são controlados pelo desejo. Por fim, pelo desejo imoderado por aquilo que não é infinito. Por fim, ele perde tudo. Então, os bons desejos são capturados pelo pecado, como Paulo diz em Romanos 6. Então, eles são concupiscência. Então, nós temos que entender a estrutura disso. Como Acã caiu, qual foi o abismo que engoliu ele. E há etapas. Ele diz: eu pequei. A Bíblia diz assim, em Josué 7, 20 e 21, e respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei. Você vê, ele não ficou assim, porque é um absurdo, não. Ele diz: não, é verdade. Não tem, eu sabia. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, cupere. Quando eu vi aquilo, eu não só vi, eu acabei cobiçando aquilo. Ou seja, um desejo imoderado, que é o que está por trás de todo pecado. Eu cobicei-os e tomei-os, então eu escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Agora olhe, ele diz: eu vi. A palavra lá no original fala sobre um olhar casual, não é? Ver algo, contemplar algo. Mas quando isso atinge o homem, sem essa visão daquilo que Cristo está dizendo para nós em Lucas, ele olhou e olhou. Aquilo prendeu, se colocou no centro da sua atenção. Então, o primeiro passo da tentação não é a cobiça. Na verdade, é o terceiro passo. O primeiro passo é ir além da simples percepção de algo. É o que aconteceu com ele. É quando você se abre a mente para algo proibido. Você vê, o pecado não começa, a tentação não começa nem com o desejo daquilo, porque isso vem depois. Simplesmente você se abrir para ficar onde aquilo está. Sabe, de repente Eva passeando toda hora debaixo daquela árvore. É isso. Por isso Jesus fala assim: vigiem, não andem na roda dos escarnecedores, não vejam tudo aquilo que o pecado é, levem a sério. Não olhe a Deus, não nos deixe cair em tentação e depois vai. Jonathan dizia: se você não quer cair, não ande em lugares escorregadios. Se você anda em pedra com limo, você está querendo cair. Pode dizer que não. Não, eu quero passar por ali, mas eu não quero cair. Quer cair. Você está indo para um lugar que todo mundo cai. Todo mundo está sendo controlado por esses desejos. Você fica... Então, não há como deixar de notar as coisas. Jesus está falando sobre o quê? Sobre embriaguez, glutonaria, cuidados da vida. Mas o primeiro passo é esse. Você deve evitar tudo dentro das possibilidades que estão mais próximas de levar você para isso. Outras coisas vão ser inevitáveis. No entanto, Acã disse: eu vi. E em seguida ele diz: eu pesei aquelas coisas. Você pode dizer assim: mas pastor, mas isso não está, não. No texto não diz que ele pesou. É verdade, assim, isso seria assim, uma interpretação do que está acontecendo, porque é o que ele diz. Ele diz assim: eu vi uma bela capa babilônica e vi 200 ciclos de prata. Como é que você vê 200 ciclos de prata? Como é que você vê um saco com 200 moedas dentro? Como? Se fosse duas, você poderia dizer: não, eu olhei e vi. Agora, 200, qual a única maneira de você saber que tem 200 moedas dentro de um saco? É contar. Você vê, ele pode não ter pensado em primeiro pegar aquilo, mas ele parou, ele olhou, ele foi contar
quanto tinha. Ele diz: olha, tinha uma cunha de ouro. E ele sabia o peso da cunha de ouro. Você pode notar, então, algumas moedas, mas você não pode notar 200. A não ser que o cara fosse, sei lá, um gênio, de olhar um saco com 200 troços e dizer assim: e 200 coisas aí dentro. 200 moedas. Não pode. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, ele sabia quanto pesava em ouro aquilo. Você não sabe. Então eu cobicei-os e tomei-os. Aqui está o que ele está fazendo. Ele está dando peso. Eu quero que a gente entenda isso. Peso é dar glória a alguma coisa. Porque a palavra glória literalmente quer dizer peso. Pesar uma coisa era ver qual é o valor que aquilo tinha. É por isso que a palavra glória é a mesma palavra para peso. Tanto físico quanto espiritual. Quando a gente fala sobre a glória de Deus, é o valor de Deus. Então, você pesava uma coisa para ver o seu valor. Então, é o peso de glória. É isso. Então, em hebraico, a palavra glória significa literalmente, fisicamente, peso. É a mesma coisa. Espiritualmente fala sobre importância. E ele roubou a glória de Deus ao dar glória a outra coisa, dar um peso, um significado. É por isso que é a mesma palavra. É fazer algo importante. É dar peso. Não, essa palavra tem peso. Ele está dizendo o quê? Esse troço tem uma importância, não é uma palavra qualquer. Aquele cara ali ele é um corredor de peso. Não é que ele é gordo, senão ele não seria um bom corredor. Mas ele não é um corredor qualquer. Ele tem uma importância, ele tem uma história. Então, quando vai passar um furacão numa cidade dos Estados Unidos, o que eles fazem? Os prédios que ficam firmes, ou as coisas que ficam firmes, aquilo que eles botam peso lá, que suporte. O resto é tudo varrido, mas aquilo que está enraizado, pesado, aquilo sobrevive. Então vem a outra etapa daquilo que a Bíblia chama de tentação, que Acã sofreu, que é a imaginação. É a nossa imaginação que dá peso às coisas. O pecado sempre é uma inflamação, uma infecção das nossas imaginações. E a sua imaginação é que dá glória às coisas. Quando a sua imaginação pensa: olha, se eu tiver aquela mulher, ou aquele dinheiro, ou se eu devorar essa comida, eu vou ficar satisfeito, você deu um peso para aquilo. Você deu uma importância. Agora, quando o desejo é imoderado, você deu uma importância vital. É por isso que você fica chateado, deprimido, desanimado. E é por isso que Paulo lá na cadeia está dizendo: não, eu estou satisfeito. Seria bom, seria ótimo. Porque a sua imaginação que olha para a beleza daquilo que você está olhando e acariciar, a nossa imaginação é a boca da nossa alma. Sabe? É aquilo que sente o gosto. Eva, antes de pecar, ela teve que imaginar você como um Deus. E ela estava olhando. A imaginação começa a trabalhar contra toda a realidade. Deus está dizendo: você vai morrer. Mas a imaginação está dando um peso àquilo. Um peso que aquilo não tem. Isso é roubar a glória de Deus. Então a imaginação é a língua da nossa alma, é o nosso paladar. Então Acã sabia sobre a honra de Deus. Acã sabia sobre a honra do povo de Israel. Acã sabia que a honra de Deus é a coisa mais maravilhosa. Mas ele colocou a sua imaginação sobre aquela capa, sobre os 200 ciclos que ele tinha contado e sobre a cunha de ouro. E agora a sua imaginação não estava mais sobre Deus. A sua imaginação então foi infeccionada. É o que o apóstolo Paulo diz: para que não reine o pecado em vocês por causa dos vossos desejos. Assim. Então agora, Acã só podia pensar na beleza e satisfação que aquelas coisas iam dar a ele, a despeito da glória de Deus. Então agora ele tinha que ir em frente. Ele sabia sobre a honra de Deus, sabia sobre a honra do seu povo, mas ele deixou o seu sentido ser cativado pela glória que a sua imaginação deu àquilo que ele estava vendo. Isso é cupere, isso é concupiscência. E tudo que você atribui a maior glória domina a sua mente. Então ele diz: então eu cobicei.
Então eu comecei a olhar para eles, e agora ele cobiçou. E cobiçar algo é adorar algo. É você não poder viver sem aquilo. É aquilo dominou, o desejo tomou a frente. E agora, aquele desejo precisa ser satisfeito à custa de qualquer coisa. Na vida. Isso, em primeiro lugar, é a custa da glória de Deus. Vamos ver, as pessoas destroem um casamento, destrói filhos, destrói tudo. Ele tem que ir em frente. Porque agora ele não vai ser feliz sem aquilo. É isso. A cobiça é adorar uma coisa. E se quando você adora, você vai se sentir atraído por isso. Seu coração está infeccionado. Então, ele diz, então eu peguei tudo. Você vê, pegar foi o final. Se nós entendemos o que o pecado é, se nós não formos como os fariseus que pensaram, o pecado é não adulterar, então eu posso fazer isso, aquilo. Eles não entenderam o pecado. Nós temos feito isso. Todas essas coisas, estou dizendo para nós, se vocês não entenderem o que é o pecado, vocês vão achar esse pecado, aquele pecado, vocês não entendem o que é a concupiscência. Vocês não entendem como isso rouba a glória de Deus. Então é bom olhar para essa história de Acã, porque parece que está tudo em câmera lenta. É óbvio que isso aconteceu tudo rápido. Ele contou, ele cobiçou, imaginou como aquilo ia dar sentido à vida dele de uma maneira mais maravilhosa. Então aquilo substituiu toda a glória de Deus, sabia que aquilo desonrava a Deus, traria drama para Israel, mas ele agora não podia mais. Ele disse, eu cobicei, então eu peguei. E aquilo dirigiu a sua vida. Não foi mais a glória de Deus, ou o deleite em Deus. Agora, qual é a cura disso? Nós chegamos no tempo de encerrarmos. Assim que o desejo funciona. Deus está dizendo, vocês não entendem o que é a cobiça por trás de cada pecado. Como o homem dá a glória àquilo, e aquilo substitui Deus. Deus é tirado, a glória de Deus é tirada. É isso que Acã fez, é isso que está por trás de cada pecado. Às vezes isso é muito, muito físico, mas nem sempre. Glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. Você vê, cuidados da vida não parece ser uma coisa tão física quanto embriaguez e glutonaria. Às vezes é um problema sexual particular, problema físico, uma substância. Mas para muitos é o desejo, sei lá, imoderado de ser amado. Por que a maioria das pessoas abrem mão de tudo que Deus é? Porque não quer perder amigos. Porque quer estar enturmado em determinada coisa. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Como resultado, a vida daquelas pessoas são galfinhadas pela morte. A pessoa sabe que a vida dela está sendo vivida e exaurida em ganhar mais e mais. Jesus chama isso de descuidados da vida, mas ele não pode mais parar. Ele vai encontrar sempre uma desculpa para continuar. É isso que a embriaguez faz, a glutonaria faz, os cuidados com a vida faz, porque isso é cupéria, é concupiscência. Então eu olhei, eu pesei, eu cobicei, então eu peguei, eu levei. Em um desses lugares, antes, aquilo tinha que ser quebrado. Era melhor ser quando ele olhou. Por isso que a Bíblia nos convida a vigiar e orar. Sejam atentos. Pedro, por exemplo, por que ele pecou? Sempre o pecado, a definição é você desejar algo mais do que Deus. Outro dia alguém falou assim, mas quais são os textos? Todos os textos que falam a respeito do pecado. Pecar sempre é desejar algo mais do que Deus. E quando você deseja algo mais do que Deus, é a essência da concupiscência. É óbvio que se Eva desejasse mais a comunhão com Deus do que o fruto, ela não comia. Pedro, por exemplo, ele negou Jesus. Por quê? Porque ele desejou mais a sua vida e proteger a sua vida do que a glória de Deus. E quando ele amou sua vida mais do que a Deus, pronto, ele negou a Jesus para proteger a sua vida. Sempre é quando nós desejamos algo mais do que Deus, damos peso àquilo através da nossa imaginação,
roubamos a glória de Deus. Então, é óbvio que ele devia ter parado aí. É por isso que Jesus disse assim: não importa, se você tivesse uma visão correta, se teu olho te escandalizar, arranca ele. Você acha, é impossível, por quê? Porque o desejo, quando domina, nós achamos que isso é quando Deus não é o bem mais precioso. Então perceba que você está, que te domina assim. William Temple, ele disse que você deve usar o teste da solidão. Quando você está sozinho, no que você mais pensa? No que te dá mais prazer pensar? No que te consola pensar ter, quando você está chateado, que faz você ter uma esperança de que a vida vai ser melhor? Isso mostra os teus deuses. Se Deus não está lá. Há um outro teste que eu chamaria de o teste da oração sem resposta. O que você ora a Deus e diz: Senhor, se tu me der isso, eu vou ser infeliz. Esse é teu Deus. Essa é uma maneira terrível de pecar. Senhor, se tu me der esse casamento, se você não me der esse emprego, se você não me der isso, minha vida. Você está dizendo para Deus: quem me dá não é você. Essa coisa tem um peso maior para mim. Então é o teste da oração respondida. Qualquer oração que a gente faça, que a gente diga, que se Deus não fizer, ou o fato de não ter resposta, nos coloca num buraco, é isso. É por isso que o apóstolo Paulo orou: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Aí Deus disse: não. Aí ele disse o quê? Me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque se as minhas fraquezas exaltam mais a Deus, então vou me gloriar nelas. Ele não falou: não, se tu me der, se tu não me curar, se tu não tirar os espinhos, se tu não tirar esse troço, a minha vida vai ser um... Porque senão aquele era um desejo imoderado. Então, ao teste da oração não respondia. Sempre que a gente acha que uma coisa tem que ser respondida para nós, ou a nossa vida vai naufragar, aquilo é o teu Deus, é onde o desejo está. Agora, nós devemos aprender que só o negativo não é suficiente. É isso que está espalhado em toda a Bíblia. É por isso que os filhos de Deus são novas criaturas. Eu lhes darei, Jeremias 31, 33, um novo coração para que desejem a minha palavra. É o que quebra isso. Não basta, há o negativo. Se teu olho te escandaliza, arranca. Não ande na roda dos escarnecedores. Não faça provisão para a carne. Então Hebreus 12 diz assim: olha, se nós vamos correr a corrida que está proposta a nós, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que nos atrapalha. Esse é o negativo. Tira o peso, tira o que embaraça. Mas isso não basta. Isso não funciona. É por isso que o homem tem que ter o evangelho é para homens regenerados. Ele diz: primeiro tem isso, você tem que fazer isso, mas isso não vai resolver. Se for só o negativo, é impossível. Então ele fala a segunda coisa: mas fixando os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você vê, tira todo o peso, é o negativo. Agora, olhe para Cristo. Como Acã olhou para aquela capa. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que pela glória que lhe estava proposta, correu. É assim que vocês vencem. É dessa forma. Então, no início do século XIX, Thomas Chalmers, ele diz que esse é o poder expulsivo de um novo afeto. Ele diz: é impossível você abandonar algo que é belo para você, se você não tiver algo mais belo que tome o lugar daquilo. Ele trabalhou com pessoas, ele era um estadista, além de ser um homem de Deus, assim, em Edimburgo, na Escócia. Ele trabalhou com pessoas pobres, com a região mais pobre da cidade. Ele disse: eu cheguei à conclusão de que as pessoas têm hábitos na vida dominantes. E se não houver um bem mais dominante que incendeia a sua alma, elas nunca vão se libertar. Ele chamou isso de um poder expulsivo de uma nova afeição. É a única maneira. Então, você só vai desligar a sua mente desse objeto que você acha belo se você achar um outro objeto mais belo para colocar. Então é isso que Paulo estava dizendo: olha, meu desejo é conhecê-lo, meu desejo é estar com Ele, meu desejo é conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Ele tinha um desejo mais belo, mais profundo.
um objeto melhor. Esse é o caminho. Então há um autor que diz: Cristo, leve-me contigo, me prenda, porque eu, exceto que tu me encantes, nunca vou ser livre, nem casto, exceto se tu me tomares violentamente. Tem uma palavra assim forte, não é? Ele está dizendo: me encante, leve-me com você, aprisione-me, porque se tu não me prenderes, outras coisas vão me prender. Se eu não for capturado por ti, outras coisas vão me capturar. Então Jesus é a bela coisa que deve nos capturar nas disciplinas do culto, nas disciplinas da alma, nas disciplinas do seu coração. Ele deve ser a coisa mais linda, contra a qual é a única coisa que quebra o poder da concupiscência no coração. Então, se o cara é viciado em qualquer coisa, né, em certeza, ele tem que entender que a única certeza que ele tem é que ele pertence a Cristo, quer na vida, quer na morte, quer o cônjuge esteja vivo ou morto, quer os filhos estejam aqui ou não, quer ele tenha, como o John Owen, que enterrar seus 11 filhos durante a vida. Agora, e se eu já fui, então eu devo me arrepender? Nós vimos que Acã foi apedrejado no vale de Acor, mas Deus diz para nós uma outra coisa maravilhosa, uma mensagem de esperança para aqueles que dizem: pastor, eu fui capturado, eu fui levado como Acã. Em Oséias 2, 3 a 18, Deus nos fala sobre o vale de Acor, no mesmo lugar onde Josué foi apedrejado. E diz que nesse lugar, apesar de ser o vale da aflição, pode ser um lugar de esperança. Deus diz assim: não, diz Deus, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ou seja, fez Israel como Acã fez. Portanto, eis que eu te atrairei e te levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Essa é a maneira. E lhe darei as suas vinhas ali, e o vale de Acor será dado a ti como porta de esperança. Eu vou capturar seu coração com desejos que vai fazer de Acor, em vez de ser aquele vale de morte, como foi de Acã, a porta da esperança. E ali cantará como nos dias da tua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor simplesmente. E da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Ou seja, os seus amantes, vocês não vão sequer se lembrar deles, porque seu coração será capturado. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Deus chama glutões para a verdadeira festa, as bodas do Cordeiro. Sabe, você come imoderadamente todas essas coisas, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, mas eu vou dar a vocês um coração, e vocês diariamente vão estar fazendo o negativo e o positivo, olhando para mim. O coração de vocês vai ser capturado, e o vale de Acor não vai ser um vale de destruição, mas de esperança. E vocês vão ser como essas pessoas que, mesmo tendo coisas boas, vão saber o que é melhor. Sabe quando alguém diz assim: olha, tem comida, mas o cara já sabe que tem uma sobremesa gostosa? Aí você diz: quer mais? Não. Satisfeito. E eu sei que ali tem uns pudins maravilhosos. É óbvio que eu conseguia comer mais, mas isso é tirar meu apetite para aquilo que eu acho mais delicioso. Deus está falando: quando isso acontece, o que acontece? Tudo que Deus nos deu, comida, bebida, família, recursos, é isso, nós usamos, pensamos: não, mas isso aí é nada, isso é só porque tem uma coisa melhor. E eu estou me guardando para isso, e durante toda a vida, por mais que nós desfrutemos de Cristo, nós não estamos esperando aí das bodas do Cordeiro. Ou seja, há um efeito colateral estranho quando nós comemos
daquilo que Deus dá para nós, os nossos gostos são transformados, a Bíblia diz. Começa a ser infundido em nós gostos santos. E nós paramos de beliscar no mundo aquilo que anestesia o nosso grande apetite para tudo que Deus tem para nós. Então o Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. E quando a alma chega a essa conclusão, então tudo agora cai no seu lugar devido. Paulo diz, aqueles crentes que iam se converter naqueles dias, vocês se converteram das coisas vãs e dos ídolos fúteis para o Deus da glória. De uma coisa para outra, vocês estavam presos a isso, agora vocês estão livres. Isso nos leva a duas implicações, sabe? Nós podemos ser glutões daquilo que é infinito. Primeiro, nós devemos ter uma fome insaciável, à medida que ela é saciada em Deus. E todas as outras coisas devem nos direcionar a isso. Quando você olha um pôr do sol maravilhoso, você não deve parar ali, ele deve deixar levar ele até a glória de Deus. Então o pôr do sol nunca se tornará um problema, não é? Em segundo lugar, desejar mais e mais não é pecado, se tu desejar a coisa certa. Ou seja, um excesso de fome só é pecado quando ele é direcionado por aquilo que é finito e que não pode satisfazer a alma. Então, quando o teu desejo é por algo infinito, você pode ser um glutão, mas você é. Será que nós pensamos vorazmente a respeito de Deus? Sabe que a gula podia ser algo que explicasse o nosso desejo por Deus? Não, né? Às vezes não. Será que nós nos regozijamos em gastar mais tempo com a Bíblia de tal maneira que a gente até esquece? E quando a gente tem que fechar, a gente pensa, puxa vida, eu podia ficar mais um pouco, mas agora eu tenho que dormir. Que pena, que pena. Orar a Bíblia, pensar em Deus, meditar em Deus. Nós cristãos domamos tanto o nosso deleite por Deus, que nós sequer sabemos mais o que é sentir o estômago roncando por Ele. Se satisfazer em Deus é algo tão distante para a maioria de nós, que nós não pensamos em Deus como que um estômago vazio pensa em comida. Então nós não podemos lidar com os nossos desejos. E se nós não podemos lidar com eles, nós somos como o mundo. E o que domina o homem é cupere, é o desejo, a concupiscência. E então nós corremos atrás de desejos efêmeros e achamos que o dinheiro, a comida ou o sexo é que vão satisfazer esse desejo. Isso não nos difere do mundo. Acã não entendeu isso. A maioria de nós, quando acha que, Jesus está dizendo, cuidado com a glutonaria, com a embriaguez, ou com os cuidados da vida, porque se isso domina o coração de vocês, então vocês deram peso e minha glória foi roubada. Quando nós entendemos os sintomas, nós podemos estar na cela com o apóstolo Paulo e entender o que ele estava dizendo profundamente, e então avaliarmos nossa vida e olharmos para a tragédia do pecado na vida do mundo. Vamos ficar de pé. Castelo forte é o Senhor meu protetor, Salvador e meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor. Castelo forte é o Senhor meu protetor, Salvador e meu refúgio. Por que temer? Castelo forte é o Senhor. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz.